Olá, eu sou a Raquel, PCNP de Geografia, e ao meu lado está a Fernanda, PCNP de História. Nós viemos hoje aqui para falar a respeito da competência leitora e escritora na nossa disciplina, Geografia e História. O desenvolvimento da competência leitora e escritora é de responsabilidade de toda a escola. A construção de uma leitura autônoma requer o planejamento de situações didáticas em que os alunos possam realmente ler diversos tipos de textos com diferentes intenções e funções e exercitar as habilidades específicas para que a leitura compreensiva de textos reais sejam ou não escolares. Quando resolvemos apresentar a leitura na escola, tal como acontece nas práticas sociais e com diversidade de propósitos, de textos e de combinações entre eles, deve-se pensar em uma rotina de trabalho que exige conhecimentos para prever, sequenciar e pôr em prática as ações necessárias em determinado tempo. Quando o objetivo é permitir a convivência frequente e intensa com determinado gênero de texto, proporcionando aos alunos oportunidade de experimentar diferentes modos de ler e desenvolver diferentes estratégias de leituras diversificadas, é preciso planejar atividades que se repitam de modo regular às atividades permanentes. Quando o objetivo é uma leitura mais detalhada e cuidadosa, em que a releitura é condição necessária, é necessário uma leitura com a mediação do professor. Atividades organizadas na forma de sequências didáticas ou projetos. Não podemos deixar de falar dos alunos que, apesar de estarem no ciclo 2, ainda encontram-se não alfabetizados, ou apesar de conhecer o sistema alfabético, têm pouco domínio da leitura e da escrita. É importante que todos os professores contribuam para ou que sejam incluídos nas atividades que propõem para suas turmas. Para isso é preciso favorecer o acesso ao assunto ou ao tema, para que os alunos arrisquem antecipações apropriadas, centrar na leitura e na construção diversificada, envolver os alunos em atividades em que a leitura seja significativa, organizar trabalhos em grupos para que eles participem da leitura com colegas mais experientes, envolver os alunos em debates orais para expressarem suas opiniões. Esses alunos precisam ter sucesso em suas aprendizagens, para que se desenvolvam pessoalmente e tenham uma imagem positiva de si mesmos. Isso só acontecerá se o professor tornar possível a inclusão e acreditar que todos possam aprender, mesmo que tenham tempos e ritmos diferentes de aprendizagem. Como que os alunos entram em contato com as informações históricas na escola? Os alunos assistem às aulas, leem textos, apreciam pinturas, desenhos, música, veem filmes, lidam com tabelas, gráficos, orientações. Cotidianamente, entram em contato com diversas fontes de diferentes linguagens. A disciplina de História na escola tem a responsabilidade de propiciar aos estudantes o domínio do procedimento da leitura, para que saibam questionar e investigar as dimensões intrínsecas no texto, imagens, gráficos, canções e tabelas. O conhecimento do professor sobre essa linguagem orienta a construção de situações didáticas, favorecem a aprendizagem dos estudantes em relação às características das obras e como essas podem ser questionadas para que aos poucos eles explicitem na confrontação com outras fontes de informação, suas dimensões sociais, políticas, culturais e históricas. Mas como questionar, confrontar e contextualizar textos, imagens, canções e contribuir para a formação de repertórios fundamentais para uma leitura cada vez mais críticas e analítica. Existem vários materiais didáticos na escola que são utilizados nas aulas de história, como a charge, a caricatura, o depoimento, entrevista, notícia, tiras em quadrinhos, artigos de divulgação científica, bibliografia, enunciados e questões, gráficos, mapas, relatos históricos, tabelas, verbetes de dicionário, como as imagens, os esquemas, canção populares, contos, mitos, provérbios, propagandas, cartazes, a cronologia, a linha do tempo, tudo contribui para a aprendizagem do aluno. Os materiais didáticos de história tendem a ser compostos por um texto didático ou por fragmentos de produções culturais diversificadas, poemas, artigos de jornais, textos de historiadores, artigos de outras épocas. A leitura de textos, imagens, mapas e gráficos dos diferentes materiais didáticos desencadeia também a possibilidade de escrita. Por exemplo, anotar as hipóteses iniciais do conhecimento prévio, tematizar as informações colhidas dos textos, escrever a interpretação dos textos, imagens e gráficos, reescrever os textos, complementar o que foi estudado com pesquisa, produzir textos. O procedimento didático propõe questionar quem é o autor, quais os gêneros de textos encontrados, qual a relação entre os textos, imagens e gráficos. Por exemplo, nos livros é frequente encontrar legendas que demandam do leitor o conhecimento de sua função,
e de sua relação com outros elementos da página. As legendas podem complementar o texto principal, ser dependentes dele ou sugerir questões que remetam a leituras de mapas e gráficos. Bom, os procedimentos didáticos, com a canção popular, por exemplo. O gênero de canção popular tem sido um recurso constantemente utilizado tanto nas aulas como nos materiais didáticos. Procurando cada vez mais registrar os fatos cotidianos de pessoas comuns, com o objetivo de incorporar na história esses novos objetivos e sujeitos, sobre os quais pairam o silêncio e o esquecimento. Como contraponto, o discurso oficial é uma necessidade quando o ensino da disciplina visa a problematização e não apenas a coleta e reprodução de informações. As obras dos cronistas revelam importantes objetos de estudo, por meio da identificação do autor e de sua época, seu espaço, do lugar onde faz seu discurso e do olhar que revela. Músicos e cancioneiros aparecem ao longo do tempo, como observadores sensíveis do mundo ao seu redor, com suas contradições, transformações e resistências. Para discutir a linguagem poética musical, é preciso ter clareza de seus diferentes suportes, permitem diversas análises. Ler a letra da música ou ouvi-la na versão original ou em releituras mais modernas são coisas distintas. Por exemplo, se você pega a música na versão original, ela vai aproximar a sonoridade da época, a análise do estilo. Se você pega uma regravação, ela vai ser mais moderna e facilitar a compreensão dos alunos. Vai daí do que o professor pretende com aquela música. Por exemplo, a música Mundo é um Moinho. Ela tem a versão do Cartola, como ela foi regravada também pelo Cazuza. A música é a mesma, mas são estilos diferentes, Vai a opção do professor daí na utilização dela. Percebe-se isso com clareza quando se observa a poesia do Cartola, uma versão original de suas canções e sua regravação feita pelo Cazuza. A sonoridade muda, deixando marcas de cada época, a leitura permanece, remetendo-se no contexto da sua produção. Em qualquer uma dessas situações, é importante que o professor contextualize a produção. Nas aulas de história, a música é um documento. Antes de iniciar a leitura da canção, é importante realizar uma análise exploratória dos textos com os alunos, antecipar o tema e a ideia principal com base no título e no gênero musical selecionado, antecipar o tempo e o lugar de sua produção, levar expectativas em relação à sua contribuição e o tema em estudo, definir o objetivo da leitura, apresentar o autor e o tempo. Durante a leitura, deve ser explorados o vocabulário, a linguagem, as histórias e os temas narrados. Do que trata o texto, o que o texto desenvolve a respeito do assunto que estudamos, qual a particularidade do ponto de vista do autor, quais os indícios de elementos específicos da época no texto. Depois da leitura, pode-se propor síntese que evidencia a contribuição do autor com o tema em estudo. Registro escrito da ideia transmitida pela canção, registro escrito da avaliação crítica da obra, contextualização, relação do texto com o contexto de sua produção, diálogo com outros documentos que amplia a visão do período. Como exemplo de trabalho utilizado, a canção popular Dona Irã Barbosa, por sua singularidade na cultura paulistana. A música Saudosa Maloca, ela pode ser utilizada nas aulas de história, com diferentes temas: a cidade de São Paulo, a industrialização, o crescimento urbano, a imigração italiana para o Brasil, cultura brasileira, desenvolvimento econômico e exclusão social, explorando diversos contextos históricos, podendo ser ponto de partida para dimensionar distintas temporalidades no texto e na música. Com a música Saudosa Maloca, então, podemos perguntar: quais são os procedimentos para trabalhar Saudosa Maloca no ponto de vista histórico? Com que intenção? Que questões podem ser dirigidas à canção para aprofundar os estudos a respeito da época? Pois a música é um samba paulista de 1950 e antes da leitura da canção é possível conversar com os alunos sobre o que sabem sobre o tema. O que é samba? Se o samba é importante na história da música popular brasileira? Quais sambistas eles conhecem? Qual o significado das escolas de samba? As escolas de samba sempre foram como são hoje? A música se chama Saudosa Maloca? O que significa isso? A palavra maloca, ela tem um sentido pejorativo. Será que tem esse sentido na música? Quem foi a Dona Irã Barbosa? E com base na resposta dos alunos, essas questões possibilitam identificar o conhecimento prévio dos estudantes e também os temas que requerem mais informações. Durante a leitura da letra da canção, quais questões podem estimular o entendimento do que foi dito nos versos? Como chamar a atenção para a relação entre o texto, a música e a época em que a letra foi composta? E como pedir para observarem a linguagem e o vocabulário da canção? A proposta é fazer-lhes as seguintes perguntas. O autor fala errado? Por quê? Qual é a história que a música conta? É uma história dos anos 1950. Quais elementos da época podemos identificar no texto? O problema narrado no texto existe ainda hoje? Qual a diferença? E depois da leitura com os alunos, é possível organizar atividades de escrita. Por exemplo, algumas questões registradas podem levá-los a organizar os temas de discussão realizados antes e ao longo da leitura. A Dona Irã nos conta nessa canção uma história. Qual?
Existe um problema social retratado na música? Qual o problema? Como os personagens retratados na canção reagem às situações que enfrentam? Em sua opinião, por que essa música fez tanto sucesso? Que características da cidade de São Paulo nos anos 1950 aparecem na canção? Entendendo essas músicas como um documento histórico, como eles enriquecem o tema que estamos estudando? Para aprofundar a discussão sobre a cidade de São Paulo, podem ser estudadas outras canções, por exemplo, a música Abrigo do Vagabundo, de Adoniran Barbosa mesmo, só que de 1958. Essa canção é quase uma continuidade de Saudosa Maloca, mas nela surgem novos temas que se entrelaçam com aqueles discutidos anteriormente. A utilização de um documento semelhante e complementar ao anterior analisado pode ser interessante para avaliar os conhecimentos e as capacidades adquiridos pelos alunos ao longo da leitura da canção. É importante criar questões que permitam verificar como eles retiram informações do texto, quais informações chamam a atenção, qual sua compreensão do documento, da canção, quais suas reflexões. É importante criar questões que permitam verificar como eles retiram informações do texto. Agora eu trago para vocês uma proposta de atividade com a obra literária Morte e Vida Severina. Em geografia, aprender a ler um texto é também aprender a ler o mundo, pois o aluno, ao apoderar-se dos significados, cria um repertório que lhe permitirá interagir crítica e autonomamente com a realidade que o cerca. Como diz Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e a leitura desta implica a continuidade daquela. Ler e escrever em geografia deve permitir ao aluno a aprendizagem dos conteúdos específicos dessa disciplina, ao mesmo tempo que promove sua proficiência leitora e escritora. O desenvolvimento da competência leitora e escritora pelo aluno é imprescindível para a aprendizagem dos conteúdos específicos de geografia e sua aplicação na interpretação do espaço geográfico. Nesse processo, também ocorre a alfabetização geográfica, uma vez que o aluno se apropria dos conceitos da disciplina e de sua articulação na explicação de fenômenos de distintas naturezas, contribuindo para a elaboração de sua visão de mundo e reconhecendo seu lugar nele. Antes da leitura, ativando os conhecimentos prévios, o que a gente pode fazer? Alguns questionamentos e informações, levantamento de hipóteses sobre o que vão ler, estabelecer expectativas em relação ao conteúdo. Isto é criar objetivos para a leitura. As contribuições dos alunos devem ser registradas para facilitar a retomada da discussão. Qual é o objetivo disso? É checar as hipóteses e ver se as antecipações se confirmaram ou não. Depois, mostre a capa do livro. Pela observação do título, estimule os alunos a falar sobre as suas impressões a respeito da capa. Pergunte a eles o que o título sugere, que assunto será tratado, que tipo de história será narrada. Será que Vida Severina se refere à vida de uma personagem que se chama Severina? Não é preciso que se trabalhe com o livro todo, mas somente um trecho. Aí, nós podemos começar com a antecipação do tema ou ideia principal, com base na observação da imagem. Peça que os alunos descrevam a imagem da capa, perguntando a eles o que a cena sugere, o que há dentro da rede que os dois homens carregam. É possível imaginar para onde estão indo ou de onde vêm? Aproveite para discutir usos e costumes do Nordeste no período relatado na obra. Como os alunos não leram a obra, é importante que conheçam sua temática central e sua importância. Conte sobre o autor e resuma da forma mais atraente possível o enredo do poema, recorrendo à leitura de alguns trechos, diferentes daquele que será o objetivo de estudo. Ao levar o livro para a aula e ler alguns trechos com expressividade, espera-se que o desejo pela leitura seja despertado. Durante a leitura, procure ler de maneira atraente, utilizando alguns recursos de leitura, observando o ritmo do texto para criar um clima diferente. Para isso, leia o texto e pense em como e quando utilizar essas estratégias de leitura. Dependendo do grau de autonomia dos alunos, leitura individual também pode ser sugerida, para que eles se apropriem do texto e façam inferências pessoais, além de checar as hipóteses que levantaram, e então faça sua leitura para a classe. Temos também a passagem que foi musicada por Chico Buarque, também é uma opção que a gente pode escutar algumas vezes a canção, e por que não cantá-la? Tem também uma animação baseada na obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, que a gente também pode utilizar na sala de vídeo. Depois da leitura,
Nós podemos conversar com os alunos sobre o trecho lido. É interessante para que eles possam perceber que está sendo narrado um enterro e compreender que as falas dizem respeito ao morto, que é um trabalhador sem terra. Procure estimular paráfrases orais. Assim, eles poderão refletir sobre a obra e construir sua interpretação. O que é uma paráfrase, então? A paráfrase é um texto que procura tornar mais claro e objetivo aquilo que se disse em outro texto. Portanto, é sempre uma reescrita de um texto já existente, uma espécie de tradução dentro da própria língua. O autor da paráfrase deve demonstrar que entendeu claramente a ideia do texto. Além disso, são exigências de uma boa paráfrase: utilizar a mesma ordem de ideias que aparece no texto original, não omitir nenhuma informação essencial, não fazer qualquer comentário acerca do que se diz no texto original, utilizar construções que não sejam uma simples repetição daquelas que estão no original e, sempre que possível, um vocabulário também diferente. Temos também uma exemplificação que a gente pode consultar. Outras atividades nós podemos fazer verificando se é necessário esclarecer o sentido de algumas palavras. Detenha-se no termo latifúndio, perguntando que sentido tem no poema, que sentido técnico a palavra tem em geografia. Observe se reconhecem a posição das personagens em relação aos latifúndios e ao trabalhador sem terra, destacando algumas passagens do texto. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é parte que te cabe deste latifúndio. É uma cova grande, para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Construa com eles o sentido global do texto, sintetizando a problemática apresentada e a provável intencionalidade do autor. Verifique se percebem que a cena retrata o enterro de um trabalhador do campo que em vida não conseguiu um pedaço de chão. É provável que o autor, com essa cena, tenha pretendido sensibilizar o leitor para a injustiça da concentração de terras no Nordeste do Brasil. Essa etapa da atividade pode ser registrada pelos alunos com anotações, que poderão reescrevê-lo em paráfrases escritas ou ilustrá-lo com a criação de desenhos. Podemos ler também para eles o início do poema em que Severino se apresenta. Veja se os alunos percebem o caráter alegórico da passagem e pergunte se há entre eles algum Severino ou filho de Severino. Promova o resgate das histórias que eles ouviram de familiares ou conhecidos sobre a migração dos nordestinos e as condições de vida dessas pessoas, perguntando sobre os motivos que influenciaram sua migração. Podemos também ficar atento para as explicações do senso comum, para problematizá-las. Correlacionando sua vida à de seus antepassados, os alunos verificarão qual é a sua identidade. Outra atividade seria convidar um funcionário da escola ou outra pessoa da comunidade de origem nordestina para narrar a sua experiência. Oriente os alunos a questioná-los sobre como era o lugar onde vivia, se ele era proprietário de terra, se havia grandes proprietários, como foi a tomada de decisão de migrar, por que escolheu Sorocaba, o que fez assim que chegou aqui, onde foi morar e trabalhar, o que sentiu com uma realidade tão diferente, como ele foi recebido, caso tenha sofrido ou ainda sofra alguma discriminação, que ele relate então a respeito disso. Discuta com os alunos o depoimento do convidado e promova o estabelecimento de relações com fatos narrados do poema. Peça que correlacionem a história de Severino com a questão da desigualdade na distribuição de terras no Nordeste. Boas ferramentas de estudo dessa questão são gráficos e tabelas, com dados sobre o assunto. Ajuda os alunos a estabelecerem relações, propondo questões de localização e reflexão. Proponha que os alunos localizem no Atlas os mapas do Brasil, político, da região Nordeste, de uso de terra e de circulação. Promova a exploração das informações representadas em cada mapa. Organize os alunos em pequenos grupos e oriente-os para que possam produzir um croquis cartográfico com base na correlação entre dados da tabela e os mapas. Mas o que é um croquis? Croquis é um esboço de algum espaço, com o objetivo de fazer uma representação rápida e simples de algum lugar e de suas características de solo, relevo, etc. Peça para localizar a região Nordeste
e identificar os estados que a compõem. Observe os diferentes usos da terra na região Nordeste. Relacione a produção com o tamanho da propriedade. Identifique o destino da produção. Depois de elaborar o croquis cartográfico, cada grupo poderá produzir um texto argumentativo sobre a questão fundiária no Nordeste do Brasil. O resultado final de todo o trabalho poderá ser uma apresentação que sintetize os conceitos estudados. Pode ser um teatro, música, dança, poesia, entre outras coisas, para que os alunos, em seus grupos organizados por temas, representem as desigualdades sociais no Nordeste do Brasil. A vida do Severino no Nordeste, a vida do Severino em Sorocaba, o preconceito enfrentado pelos nordestinos por parte da população do Sudeste, a questão fundiária no Brasil, entre outras coisas. Deixo com vocês também alguns sites de pesquisa onde vocês podem acessar com os alunos na sala de informática. Peça que no livro didático procurem informações a respeito do tema, para cruzar os dados e interpretar, a fim de conhecer as condições de vida na região e principalmente adquirir procedimentos de pesquisa de mapas e tabelas. Durante o trabalho, seria interessante reservar uma aula para que os alunos tragam para a classe notícias sobre o assunto publicadas em jornais e revistas e as organizem em um jornal mural. Deixo também para vocês uma sugestão de uma questão para a gente verificar o conhecimento dos alunos, que é uma charge muito interessante que pode ser trabalhada em sala de aula. Podemos fazer também uma leitura de mapa, uma leitura de um gráfico, que eu deixo para vocês a sugestão. Não esqueçam de avaliar o nosso vídeo. O site está na tela abaixo. Obrigada!